Estamos iniciando mais uma aula de história, onde estaremos falando hoje sobre a Era Vargas. A gente vai estar na unidade 2, né? Encerramos a República Velha, aí a Primeira República, e agora vamos iniciar a Era Vargas. Então, assim, vocês peguem o livro de vocês, estaremos utilizando essas páginas aqui. A Era Vargas é um conteúdo bem extenso, né? Mas a gente vai estar tentando resumir, né? Fazer bem resumidinho. Aqui estão as páginas da aula que a gente vai estar trabalhando hoje, né? Sobre o assunto a sociedade brasileira no início do século XX, como que estava a sociedade nesse período, né? A população, falar um pouquinho sobre a população urbana, a população rural e o modernismo brasileiro. Sendo que no modernismo brasileiro, a gente vai estar pedindo um trabalho para vocês, tá? Então, assim, vamos iniciar falando um pouquinho como é que estava organizada nessa época, né? Então, assim, a Era Vargas, ela foi de 1930 a 1945. Depois ele teve um tempo, né, que a gente já vai estar falando, que ele saiu, né, do poder, mas ele voltou novamente, ficou mais 3 anos no poder. Em 1954, então, assim, aí ele saiu do meio político, né, para entrar na história, que a gente já vai estar conhecendo, que foi a morte de Vargas. Então, assim, Vargas foi um período de 15 anos na história brasileira, que se estendeu, né, de 1930 a 1945. E não correspondem à totalidade do período do governo, que foi esses mais 3 anos que depois ele foi. O governo dele é dividido, né, por 4 momentos. Governou o Brasil em 3 momentos. O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Tá? Então, assim, no decorrer dessas aulas, a gente vai estar falando sobre esses assuntos aqui. Hoje, a gente vai estar falando como estava organizada a sociedade nessa época, meio urbano, meio rural e assim por diante. Então, assim, iniciando lá. Então, no século XX, a população ela passou por um momento de transformação, né, na sua economia. Houve um crescimento da indústria, os privilégios, assim, era mais os privilégios era para os cafeicultores, né, para os produtores, né, de café. E a indústria, ela começou a se desenvolver, mas a indústria também queria, né, ela receber esses incentivos do governo. Então, assim, ela começou, né, a se impor e buscar, né, buscar por esses interesses. Aí, como que elas, né, como é que a gente pode estar ressaltando assim, como é que estava, qual que era a dificuldade, né, que eles tinham na produção, né, para se desenvolver. Então, assim, como é que estava organizada a sociedade? Vamos lá, na página 310, a população urbana. Então, a sociedade urbana brasileira, nesse período, era formada por diversos grupos. Então, vamos lá. A gente vai estar falando sobre um pouquinho de cada grupo, sobre os escravizados, os operários, a indústria, as classes médias e os militares. Então, assim, vamos falar um pouquinho de como é que estava cada uma dessas classes. Então, vamos conhecer um pouquinho. Então, os ex-escravizados, eles, durante todo o período da Primeira República, eles continuaram, né, sendo discriminados, e eles não tinham, né, nenhuma política pública, né, adotada em seu favor, né, e não fizeram também nada para combater essa discriminação. Então, assim, eles trabalhavam, geralmente, né, eles trabalhavam nos centros urbanos, né, ou rurais, e ganhavam um salário muito pequeno, né, um salário muito, né, pouco, né, pela quantidade de carga horária que eles exerciam. Então, assim, cadê? Isso. E aqui nós temos uma imagem, né? Ao centro está Getúlio Vargas. Então, durante essa imagem, ela é da Revolução de 1930, que a gente vai estar falando nas aulas seguintes, né? E o povo, né, que o apoiava. Então, a classe média. Né? A classe média lá na página 311. Então, assim, era um grupo urbano composto por funcionários públicos, pequenos comerciantes e profissionais liberais.
Esse grupo, ao alcançar maior poder aquisitivo, passou a reivindicar maior atenção dos governos, além de maior participação política. Então, essa era a reivindicação deles. Eles, né, queriam, né, também participar, né, ter mais incentivo, porque as indústrias elas começaram, né, a se desenvolver, a crescer, né, e eles precisavam de um incentivo, né, não só mais para os cafeicultores, para os grandes, né, produtores, mas também para as indústrias de menor porte. E eles queriam ascensão também à política, né? Então, assim, aí vem os militares, né? Os militares, né, neste grupo, eles incluem, igualmente, as altas patentes militares que estiveram envolvidas nas instituições do regime republicano em 1889 e que fizeram parte do governo da Primeira República. Então, vocês conhecem lá na Primeira República que primeiro os governos foram 2 governos militares, né? Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então, ele foi já o anel os militares, né, nessa época, eles assumiram o poder. Então, assim, vindo lá, qual foi o primeiro objetivo lá? Eles estavam vindo, né, os militares vindo da Guerra do Paraguai, todos vitoriosos, né, que tinham conquistado. Então, eles estavam com sede de alcançar, sair daquela, né, da monarquia, né, e passaram para a República. Talvez a gente conhece toda a história, né, que foi falada nas aulas anteriores. E eles também, eles apoiavam, né, a ideia de que o Brasil se tornasse um país mais industrializado, mais moderno, né? Então, eles estavam a favor disso. Aqui nós temos os militares, no início da década de 1920, né? A farda é diferente, né, do que nós temos hoje. E sobre a indústria, né? Então, assim, as indústrias, né, ela teve, né, um grande crescimento, principalmente na área têxtil, né, de tecido de algodão, e também na área da alimentação, bebidas e vestuários. E elas tinham a carência, né, das empresas aqui, era de cimento, ferro, aço, máquinas e equipamentos. Então, assim, muitas indústrias eram de imigrantes e elas buscavam incentivo do governo para fazer as empresas crescerem, né, e gerarem lucros. No livro de vocês, na página 311, tem a imagem, né, de um imigrante italiano, Francisco Matarazzo. Ele tornou um dos maiores empresários do Brasil, então, no início do século XX. Então, assim, as empresas, a maioria delas eram de origem dos imigrantes, né? E eles buscavam também o incentivo do governo e fazer as suas empresas crescer, para, com isso, né, ampliar os seus lucros. Os operários, eles foram muito importantes, né? Os operários eram geralmente os trabalhadores, né, que trabalhavam no comércio, nas fábricas, e eles tinham, né, um papel importantíssimo. Eles reivindicaram, né, melhor salário, a diminuição da jornada de trabalho, que nas aulas anteriores a gente também comentou e trabalhou sobre isso, né? Sobre as revoltas, a revolução que eles fizeram e, através, né, disso, que eles conseguiram, né, seus objetivos. A população rural. Então, lá na página 314, fala sobre a população rural. Como é que estava a população rural? Como é que ela estava organizada? Então, assim, nós conhecemos, assim, que tinha, como que era os coronéis, né, que eles que comandavam, né? Geralmente eram quem eram esses coronéis? Eram os grandes proprietários de terra. E eles tinham grande influência, tinham prestígio, né? E eles controlavam naquela época as eleições, eles controlavam, assim, através de que vocês lembram, né, que falaram sobre a política lá do café com leite, né, que está de Minas Gerais, São Paulo. Né? Então, isso os militares também eles se opuseram, não estavam se opondo, né, a isso, mas, assim, o coronelismo. Né? E aí, através do coronelismo, eles exerciam, né, com sua influência, eles coagiam a população a votar em seus candidatos. Então, assim, eram os coronéis, aí depois vinham os líderes religiosos, trabalhadores do campo, e os cangaceiros. Assim que estava organizada a população rural. Então, como eu falei, né, os coronéis, os grandes proprietários de terra, que dominavam o sertão da político da região,
com seus prestígios, poder e influência, controlava as eleições, que era o tal do voto de cabresto. Obrigava o povo a votar em seus candidatos, né, com sua influência. E aqui nós temos uma imagem, né, de um coronel, né, no tempo dos coronéis, e está aqui o nome desse coronel. E os líderes religiosos, né, que eles foram muito importantes. Então, assim, eles se destacaram bastante, né, nessa época, principalmente na região lá do Nordeste, né, a nordestina. Nós temos um grande líder conhecido, né, era o Padre Cícero, né, que até tem uma imagem aqui, hoje, atual, né, que foi erguida uma imagem em homenagem a ele. Ele ficou um cara que teve muito prestígio. Ele exercia, né, os líderes religiosos, eles exerciam grande influência, né, sobre a população. Eram aliados dos grandes proprietários rurais, né, e eles faziam um papel de mediador, né, então, entre os coronéis e a população, para tentar amenizar, né, a situação. Esse principal líder, né, daqui está o nome dele, né, o nome completo dele, era o Padre Cícero, nascido em 1844, dedicou grande parte para ajudar as pessoas, de sua vida, né, para ajudar as pessoas do Nordeste. Então, assim, ele foi prefeito de Juazeiro do Norte e vice-governador do estado do Ceará. Então, ele teve uma grande importância para a população, né, e uma importância na política também. Os trabalhadores do campo. Então, assim, como que era formada, né, a população do campo? Eram formadas por camponeses, vaqueiros, mineiros e seringueiros. Eles trabalhavam por baixo salário, como a gente comentou, e durante longas jornadas de trabalhos. Então, eles não tinham, né, obrigatório uma carga horária, eles trabalhavam muito e ganhavam um pouco salário. Então, assim, nessa época também nós tivemos os cangaceiros. Os cangaceiros, eles se desenvolveram, né, porque geralmente eles eram financiados, né, formados pelos grandes coronéis, que tinham como objetivo ter eles para proteção, né, proteção dos seus próprios interesses. E eles eram geralmente muito violentos, né? Diz assim no livro de vocês, na página 315. Na segunda metade do século XIX, muitos desses coronéis financiaram a formação de grupos armados que faziam uso da violência para defender seus interesses. Integravam esses grupos que ficaram conhecidos como cangaceiros. Então, esse foi o grupo dos cangaceiros. Aí, muitos deles, né, primeiro eles trabalhavam, né, para os coronéis, mas muitos deles, com o passar do tempo, eles começaram a trabalhar, né, por conta própria. E eles atuavam, né, muitos deles atuavam assim, durante a região, fazendo saques, desenvolvendo, né, várias roubos, né? Só que assim, eles também faziam assim, parte dos lucros deles, eles ficavam com uma parte eles distribuíam para a população. Era um tipo de Robin Hood. Mas assim, com o passar do tempo, lá em 1930, teve a melhoria, né, das estradas, do transporte, e isso dificultou, né, a atuação desses cangaceiros. E muitos deles acabaram abandonando o cangaço, saindo, né, do cangaço, ou então foram mortos pela polícia. Eles também, assim, eles conheciam muito bem a região, então isso facilitava para eles poderem fazerem fugir da polícia, fazer esses crimes e fugir da polícia, porque eles conheciam muito bem a região. Então, assim, um dos cangaceiros muito conhecido e famoso, que tem novelas, né, foi feita novelas, né, usando o nome dele, foi Lampião e Maria Bonita, né, seu grupo. Então, vamos conhecer um pouquinho da história de Lampião. Lampião, o cangaceiro pernambucano, era luz para muitos e trevas para muito mais. Então, assim, imagina só como é que ele era. Historicamente, o mais famoso bandido brasileiro. Virgilino Ferreira da Silva, o Lampião, nasceu na Serra Talhada, Pernambuco, em 1898.
tornou-se um excelente vaqueiro e tropeiro. Em 1915, após acusar o empregado de um vizinho de roubo, de um roubo de bode, do proprietário de seus donos, sua família. Então, assim, o que aconteceu? Eles foram acusados, né? E a família dele começou a ser perseguida pela família, né? Ele falou assim, consequentemente, eles mudaram de cidade, né? Eles foram para Águas Brancas com sua família, e mesmo assim lá assassinaram, né, brutalmente assassinaram a família dele. E com isso, né, ele e seus irmãos, eles não tiveram a justiça, né? Então, assim, eles, sem, né, confiar mais na justiça, eles começaram, né, a se tornarem bandidos, né, e fazer o cangaço. Então, Lampião foi o rei do cangaço do sertão nordestino, venerava, gostava muito, né, do padre Cícero, e tinha ligação com os coronéis das oligarquias regionais. Ou seja, ele trabalhava também para os coronéis, né? Seu bando chegou a ter cerca de 100 membros. Aqui nós temos uma imagem, né, de alguns membros do... Aqui está o Lampião, Maria Bonita, né, que está ela, e o seu bando. Então, essa é uma imagem desse grupo do cangaço. Então, eles atacavam as fazendas, lojas do interior do Nordeste e distribuíam parte do seus roubos, né, aos pobres. Em 1926, ele foi convocado também para ajudar na coluna Preste, que a gente vai estar falando nas próximas aulas sobre a coluna Preste. Então, assim, ele recebeu, né, nessa proposta, ele recebeu até um cargo, né, de alta patente, né, de capitão, e além disso, eles financiavam as munição deles, né, para todo o seu bando. Mas, assim, com o passar do tempo, depois a gente vai estar vendo lá na creche, a gente vai estar vendo, né, o que aconteceu. Então, assim, após ele deixar a cidade, ele voltou, né, seus próprios negócios, voltou a fazer o que ele sempre fazia. E, consequentemente, ele foi preso. Né? Ele, sua mulher, Maria Bonita, e outros membros de seu bando foram capturados pela polícia baiana, decapitado em 1938, no Sergipe. Então, esse foi o fim do Lampião. Então, assim, aqui está na página 312, 313, está falando sobre o modernismo. Né? Então, esse vocês vão estar... O prof não vai estar comentando agora, porque vocês vão fazer um trabalho, né, falando sobre a arte, a Semana da Arte Moderna, né, as características desse modernismo. Então, tá fazendo, a gente no final da aula a gente vai estar explicando direitinho. Qualquer coisa também vocês podem me chamar, né, e tirar as dúvidas. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, né? E espero que vocês tenham conseguido, né, pegar, porque é bem complicado, né? Mas, assim, como a gente trabalhou bem a Primeira República, o que vocês já conseguiram, né, entender o que aconteceu, e agora a gente vai entrando, né, vai falar todos sobre esses 15 anos do governo da Era Vargas. Então, atividades vocês vão fazer da página 316 e 317, e vão fazer um trabalho, né, sobre o modernismo brasileiro, que está nas páginas 312 e 313. É para fazer um texto, né, introdução, desenvolvimento, conclusão, bem organizadinho, porque vocês vão me entregar esse trabalho. Né? Ele vai valer nota, e é para vocês me entregarem até no dia 15/5, né? Vai ser uma sexta-feira, lá na escola. Os pais de vocês levam o trabalho, deixam lá na escola, depois a prof vai lá, busca o trabalho, corrige e passa a nota para vocês. Tá? Então, assim, não deixem tarefa atrasada, porque agora a gente vai dar uma acelerada, vamos trabalhar bastante, né? Acabou a moleza, vamos trabalhar bastante e eu acho que é isso, né? Então, assim, até a próxima aula, a gente vai dando continuidade e espero qualquer coisa vocês podem me chamar e tirar as dúvidas, tá bom? Então, um beijão a todos e até a próxima.